Olá, nono ano. Finalmente vamos finalizar a unidade 4. Nela falaremos um pouquinho ainda sobre esportes radicais, mais um pouquinho sobre fatos e opiniões, link words, que é palavras vinculadas, infinitivo e passado simples. Isso se resume no nosso capítulo 4, a nossa unidade 4. Então a gente começa na página 186. Temos que responder algumas coisas aqui. Então vamos lá. Já que a gente não tem o áudio dessa página, eu vou ajudar um pouco vocês. Aqui a gente vê uma lista de 7 pessoas e várias opiniões diferentes, tá? É só enumerar o número da opinião com a pessoa. Eu vou ajudar vocês, então vamos lá. A letra A fala: é totalmente legal e emocionante, mas eu não faria nem por $1 milhão. Você põe o número 5, tá? Na letra B: acho que algumas pessoas que gostam de esportes, essas coisas são ridículas. Eles podem até achar divertido, mas a vida é uma só. Na B, você põe o número 3, tá? C: pessoalmente, acho que esportes extremos não são perigosos, porque são controlados por pessoas com habilidade e ótima experiência. Na letra C, você põe o 6. Vamos para D. Meu esporte preferido é o paraquedismo. Gostaria de pular de um arranha-céu. Na letra D, você põe o número 1. Vamos para a letra E. Eu acho muito emocionante. Na letra E, 4. Para a letra F, acho emocionante e perigoso. Quer arriscar a vida? O problema é deles. Letra F, número 2. Letra G. Quando você gosta de esportes radicais, precisa aprender com pessoas para controlar os riscos e poder se aproveitar mais. Na letra G, número 7. Já na página 186, o texto, não falaremos dele porque a gente já falou dele no trabalho, então vamos passar essa parte, tá? Como a gente já falou nele no trabalho, passaremos para outra parte seguinte. A gente só volta nele um pouquinho depois para pegar algumas palavrinhas. Então, vamos para a página 188, onde vamos marcar O para opinião e F para fatos, certo? Você vai ler e vai distinguir o que é uma opinião dada por alguém, ou se realmente é um fato, uma coisa concreta, o que realmente aconteceu. Certo? Então, vamos lá para a letra A. Quando falamos de esportes radicais, muitas pessoas pensam em atividades como sting ou bump jump. Isso é uma opinião ou é um fato? Você vai escrever se é um O ou F. Na letra B, só estou dando exemplo, tá? Por exemplo, quando você explora o fundo do mar, não é um esporte radical. Isso você acha que alguém está dizendo que é um fato ou é uma opinião? Começa por exemplo. Então, essa tá fácil, né? Nas outras são a mesma coisa. Lá para a letra D, D de dado. Ele caiu e quebrou mais de 40 ossos. Isso aqui fala lá do nosso texto, tá? Da questão anterior. Por isso que às vezes eu disse que precisa voltar lá. Só para dar uma conferida. Na letra E, no entanto, o esporte radical eles estão apenas sentindo adrenalina, a liberdade e o estresse como um medo. Isso é uma opinião, é um fato. Certo? Leem todas e coloquem O ou F. No seguinte aí, nesse link words que tem aí embaixo, que quer dizer palavras vinculadas, tem 4. Time, alternate, contrast e listing. Isso você vai voltar lá no texto que lá tá destacado. O tempo fala de quê? A hora, desculpa. Você vai lá e vê, tá? Da alternativa, fala o quê? Contraste e listing. A gente vai ver lá pra frente um pouquinho para vocês entenderem essa segunda aqui, tá? Mas lá no texto tá bem claro, está destacado. Mas aqui embaixo a gente tem mais algumas explicações. As palavras que você retirou do texto são chamadas de linking words.
pois elas juntam as duas sentenças em português. Chama-se conjunção. Elas podem designar tempo, alternativa e contraste. Aí você volta na questão aqui em cima, qual é que indica tempo? Qual é a palavra que indica o contraste, uma coisa ou outra? Qual é uma que indica lista, por exemplo, tá? Aqui, os esportes extremos são populares porque são únicos. Aqui é um exemplo, certo? Algumas atividades causam consequências permanentes. Então, tem algumas que têm o seu limite, mas tem que ter cuidado. Note que o então e o porquê são usados para consequência, mas de forma diferente. Com o então, a consequência aparece antes da frase. Com o porquê, depois. Usamos because, porque, because of, seguindo de um substantivo ou pronome em português. Falamos por causa de, após because. Precisamos de uma frase. Então, esses linking words é basicamente isso, ok? Ora, alternativa, lista e contraste. Vamos para a página 190, que tem algumas tabelas. A primeira tabela a gente também já fez no trabalho. Lembra-se que eu pedi para fazer no trabalho, então não faz a primeira tabela. Na segunda tabela, você vai prestar atenção e completar com o verbo infinitivo no passado, tá? A tabela tem infinitivo, passado simples, passado, participio passado e o significado. O que faltar, você vai completar, tá? Uns faltam o infinitivo, outros faltam o passado simples, outros vai faltar só o significado, certo? Na página 191, a mesma coisa, mais 3 tabelinhas que você vai completar o que falta, ok? Sem dificuldade nenhuma. Pesquisa em dicionário, internet, livros, outros livros, mas não deixem de fazer a 191. Avançamos para a página 192, activities, atividades. Primeira questão. Você vai completar com as palavras da caixa para as frases ficarem corretas, certo? Na caixa tem porque, por causa de, por exemplo, no entanto, ou, então, como e quando. Qual dessas palavras cabem aqui nas frases para que elas fiquem corretas? Vai lá e faz. A segunda questão não precisa fazer, ok? Pulando para a página 193, a primeira questão lá do homework é o seguinte. Tenho sentenças na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Na letra A, mamãe nos ajudou com a lição de casa. Isto é afirmativa. Você vai lá pôr o interrogativo da frase e depois o negativo da frase, ok? Como é que se faz isso? Não esquece que a interrogativa troca a pessoa com o verbo, tá? E na negativa é só colocar a negação. Também não vou dizer tão claro, né? Na letra B. Ele escreveu um livro. Olha a afirmativa aí. Você vai lá, colocar a interrogativa e a negativa. Ok? Segunda questão também não precisa fazer. Já na página 194, lá no Maxi Challenge, você faz o seguinte. Marcar a única alternativa que só contém verbos irregulares. Você vai olhar de A até A. A questão é qual é o único que tem os 3 verbos irregulares. Você vai lá e marca um X. Essa aqui é simples. Embaixo no in short, a gente vai ver um pouquinho mais sobre palavras vinculadas e particípio irregular do passado. Então, temos assim, alguns particípios no passado têm a mesma forma que o infinitivo e o passado simples. Por exemplo, custo, custo e custo. Alguns particípios passados têm a mesma forma que o passado, mas não no infinitivo. Exemplo, diga, disse e disse. Próximo. Alguns são completamente diferentes na forma do passado infinitivo e simples. Exemplo, quebrar, quebrar e quebrado. Alguns particípios passados irregulares em inglês têm a mesma forma que o infinitivo e o passado simples. Outras têm a mesma forma do passado, mas não a do infinitivo.
Algumas ainda têm completamente formas diferentes no infinitivo e no passado. No quadro seguinte, vamos para palavras vinculadas, que conectam duas frases juntas. Listem, por exemplo, como, contraste, no entanto, ora, quando, dando a alternativa, ou, consequência, razão, então, por quê, por causa de. As conjunções são palavras que ligam duas sentenças em uma oração. Elas podem se referir à lista, por exemplo, choose us, contraste, however, tempo, when, alternativa, or, consequências, razões, so, because ou because of. Vamos no looking back. Looking back. Na página 195, na primeira questão, você vai completar a pergunta com as respostas, tá? Você vai completar exatamente com as palavras vinculadas, os links words. Como vai ficar? Exemplo, na letra A, assim, eu estava com muita sede. Você vai lá para baixo e completa como? Preparei alguma coisa para beber. Tá? Você vai lá e vê qual é a alternativa que completa a letra A. Outro exemplo, na letra C. Eu não sei se ele está em casa. Você vai completar como? Ou na partida de futebol. Vai lá embaixo e completa a alternativa de cima. Outro exemplozinho. Letra E. A comida estava deliciosa, mas as bebidas eram terríveis. É só olhar e completar. Aqui na 195, você vai só fazer a primeira questão e a segunda. A segunda diz assim: complete com as preposições. Você vai completar com about, in, of. Um dos três só. Letra A. Deve-se pensar sobre o que você fez. A primeira questão é about, sobre. As outras você vai ver se é in, of ou about outra vez. Ok? Já na página 196, na quinta questão, você vai completar com as palavras da caixa, de um quadrinho que tem aí, certo? Você vai ler a frase e vai ver qual é a que completa. Por exemplo, letra A, um esporte que tem que ter o mar, que a gente pratica no mar, qual é? Você vai lá e olha. Ok? Um que precisa de raquete, você vai lá e olha. É simples, é só olhar a frase e completar com o que precisa lá, tá? Na sexta questão, a sexta questão é bem simples. O que você costumava fazer e o que você não costumava fazer. A gente já viu isso anteriormente, tá? Só uma questãozinha. Então, a letra A fala assim: minha família costumava viver em Santos, mas agora mora em Jaú. Eu costumava. Used to live. É só você completar com used to, ou didn't use to. Combine aí as frases com os verbos e o que você costumava fazer e o que você não faz mais, ok? Então é isso. Só é a página 196, é só a 5 e a 6. Então a gente termina a questão 1, termina o caderno 1. Qualquer dúvida, por favor, não deixem de procurar por mim lá no nosso queridíssimo WhatsApp, 9º ano. Não deixem de me procurar, certo? Então, não deixem de fazer o trabalho, que é para entregar na semana que vem. Olhem a data direitinho, acho que é 3 ou é 4, mas de vocês eu acho que é dia 4 de junho. Não deixem de fazer. Estou mandando as tabelinhas com quem está fazendo e quem não está fazendo. Então, prestem atenção, tá? Espero ter ajudado e até a próxima aula. Bye!